Nós conhecemos aqui da Anhangabaú participando do Circuito Cultural Paulista, né? Fala um pouquinho pra gente a respeito do seu novo trabalho, você que é cantor, compositor, e suas músicas sempre marcando as novelas da Rede Globo. Como que é feito esse contato? Você como compositor, você faz as músicas pro personagem ou você escolhe a sua música? Acontece normalmente de eu gravar o disco, né? De eu gravar as minhas canções e ter a sorte das minhas canções serem escolhidas para os personagens, né? Como foi esse último mais recente, Face de Narciso, tema da novela Flor do Caribe, que acabou caindo com uma luva para o personagem do Alberto, né? Que é um cara egóico, Narciso, né? Enfim, e geralmente é assim. E eu tenho muito a agradecer à Rede Globo e às novelas, não só pelo meu trabalho lá, mas as novelas da Rede Globo estão sempre tentando elevar o nível musical, colocar um repertório de qualidade, né? Desde a década de 70. A minha escola musical foi ouvir clássicos, né? Do Tom Jobim, a Caetano, a Gilberto Gil, Milton Nascimento, Van Lins, Gonzaguinha, sempre temas de novelas maravilhosos. O que você espera? O que você, público que está aqui hoje, aqui na Anhangabaú, né, pode esperar no show do Jorge Versilo? Bom, vai ser um show, esse projeto Circuito Cultural é um brinquedo assim, maravilhoso que a gente está gostando de participar, né? Nós preparamos esse espetáculo especificamente para esse projeto. É um show intimista com percuteria, que é a percussão tocada com a intenção de bateria, célula-mãe da música, eu no violão ou na guitarra base e o André Neiva no contrabaixo e nos vogais. As pessoas vão ver um show mais intimista do que eu costumo apresentar, né, porque a minha banda é maior, mas assim, tem sido muito salutar, muito prazeroso, porque é um show de sucessos, de hits, né, toco hits de várias fases da minha carreira, como Que Nem Maré, Homem-Aranha, os temas de novela, Fênix, e esse mais recente, o Face de Narciso, privilegiando também algumas músicas desse novo DVD que eu estou lançando, Luar de Sol, que está rodando aí pelo Brasil já. Com esse show intimista, você fica bem próximo do público, pela própria construção do teatro é mais difícil ficar próximo ao público. Você sentindo o público, você vê que o público hoje tem mais a opinião formada quanto à música e também quanto a esse tipo de manifestação que o público está fazendo por aí. Como você, enquanto artista e formador de opinião, vê esses movimentos no Brasil de hoje? Muito interessante. Bom, primeiro assim, todo show meu onde o público está perto do palco é muito mais prazeroso. Seja show grande com banda, seja numa casa grande, tanto que mesmo nas grandes casas como o Fufu Rio, Canecão, HSBC, no final do show, nas 4 músicas últimas do show, eu chamo o pessoal para vir para perto do palco. O show fica mais caloroso, né? Porque é muito mais interessante para todos nós, né? E muitas vezes o que acontece até de terem seguranças nas pontas, barrando, eu peço para os seguranças darem licença, mesmo para as pessoas que pagaram um preço abaixo, que não puderam pagar para estar na frente, elas vêm para a beira do palco e assim eu me sinto num processo mais democrático, entendeu? Isso é muito prazeroso, ter o público colado ali ao palco, né? Agora, em relação às manifestações, eu tenho a dizer que eu estou muito contente de ver finalmente a sociedade brasileira, a juventude participando ativamente da vida política do país. Eu, como artista, como cidadão pensante, me vi frustrado em vários anos de perceber que o Brasil estava querendo mais era o Bunda Lelê, né? Inclusive tinha essa leitura das pessoas, assim. E a partir das manifestações, né, dos 20 centavos, que na verdade não foram por causa dos 20 centavos, e sim por um mundo melhor, nem apenas pelo Brasil melhor, mas um mundo melhor. É isso que essas manifestações elas vêm reivindicar. E é claro que acompanhando o dia a dia dos políticos, essa coisa dos políticos legislarem em causa própria, eu acho que tem muita coisa para se manifestar no Brasil. Entendeu? Eu posso falar aqui milhares de coisas. A princípio, a legislação em causa própria dos políticos, os abusos que a sociedade sofre, como os preços abusivos, a gente convive aqui com preços abusivos. Lá no Rio e São Paulo, por exemplo, os pedágios. Existem pedágios que não tem porquê. A ponte de Niterói já foi construída e aquele pedágio continua lá. O preço abusivo dos estacionamentos. Daqui a pouco você vai ter que fazer parcelamento em cartão de crédito para pagar um estacionamento, nos shoppings, nos lugares. Isso é um absurdo e ninguém fala sobre isso. Então está na hora do brasileiro ir para as ruas e protestar pacificamente. O próprio poder é que patrocina essa quebração para
desmoralizar e descredenciar os protestantes que estão reivindicando coisas sérias. Como não querem que o brasileiro tenha um cunho político sério, aí fazem isso. Mas essa vergonha está acabando, porque as pessoas já estão percebendo isso. Na verdade, eu sou muito mais contestador e anarquista do que romântico, entendeu? Apesar das minhas músicas terem melodias dóceis, mas, por exemplo, Todos Nós Somos Um é um grupo que contesta a nível de planeta. Avesso fala do amor homossexual. Homem-Aranha é uma crítica, é uma crônica, e tantas outras músicas minhas. Face de Narciso mesmo questiona esse amor, esse tipo de amor possessivo que a gente vive, enfim. E assim, a nível social, político, tem inúmeras músicas assim, falando disso. Eu até me sentia frustrado justamente por não haver eco que eu fazia apenas nas canções românticas e tal. Tanto não existe eco que você, de repente, não conhece, né? Então, assim, porque as pessoas agora, elas estão começando a prestar atenção no lado político da vida delas, porque é importante todo ser é um ser político, mesmo quando ele se abstém de opinião. Essa história do Brasil, então, você acredita que nós vamos ter um final feliz? O final, nunca se chega a um final, né? A nossa civilização está engatinhando. O Brasil precisa de um início feliz. Na verdade, isso aí é um início, né? Porque depois da ditadura, a gente viveu durante muitos anos numa ditadura militar, onde havia tortura, sumiço de corpos, pressão, a ditadura de se calar o que queria se falar. E hoje em dia nós vivemos uma ditadura social e econômica, isso claramente. Mas eu não falo a nível de Brasil, eu falo a nível de mundo, porque o mundo todo está interligado, né? Ainda mais pela internet, que por sinal é uma grande ferramenta, né? Tem muita porcaria, tem muita desinformação na internet, mas é uma grande salvação para a gente fugir da manipulação da grande mídia, muitas vezes, que é tendenciosa, infelizmente ainda. Mas assim, além da internet, como você estava falando, a gente vive uma ditadura social e política, social e econômica, né? Hoje em dia, o neoliberalismo, o que passa para a população é de que o governo e os poderosos podem tudo para atingir a maior porcentagem de lucro possível, sem o mínimo escrúpulo possível, né? Que nem respeito com o cidadão. É isso que passa para a gente, entendeu? Então, assim, depois da ditadura militar, dessa dita democracia, que na minha opinião e na opinião de muitas pessoas é uma cleptodemocracia, é a primeira vez que eu estou vendo do povo se manifestar, né? Talvez por um resquício mesmo de ditadura militar, enfim, o povo está acostumado a estar amordaçado, né? Mas a gente está se manifestando e participando, né? E eu acho que o caminho é esse, é o patrulhamento no bom sentido, policiamento, patrulhamento, acompanhamento do que está acontecendo no Brasil, pelas pessoas que comandam essa nação. Boa noite, Pindamonhangaba! Agora pode investigar aqui.
maravilhosos, lugares onde as pessoas têm paz para viver, não tem tanto trânsito, tem muita privacidade, muito verde, muita natureza. Vocês estão de parabéns, viu? Valeu!
Contigo
mártires da Igreja Universal, a vida do Papa Francisco, a lógica do ateu, não importa. É o hipotálamo, é o pensamento que gera a fé, é o pensamento que cria milagres e que move montanhas. Segundo Jorge Maltner, nós somos resultado dessa peregrinação longínqua de combates e de glórias, de afirmação do bem contra o mal. E mesmo na era digital, no futuro, ou aqui mesmo, no holograma, estará bem à frente de todos nós. São Jorge, triunfante, é a pipoca da pororoca. Tem fé que Jorge é de ajudar a todo brasileiro, guerreiro. São Jorge, cavaleiro da flor. São Jorge, protetor.
Para a gente vibrar durante essa canção também para a nossa casa, para o nosso planeta Terra. Nós estamos em cima de um ser vivo. Notícia para vocês: nós não estamos em cima de uma pedra sem vida, estamos em cima de um ser vivo que tem vibrações, emoções, um ser talvez muito mais inteligente do que nós, muito mais, porque abriga uma infinidade de centenas de milhares de vida de espécies diferentes, vegetais, minerais, primordiais, etéreas, físicas, mamíferos, vegetais e tudo mais. Então é muito importante que a gente retribua agora nessa nova era de Aquário, que promete ser a era de informação para o ser humano, de conhecimento, um pouquinho mais de conhecimento, sem manipulação, essa manipulação que a gente vê aí nas televisões, nos jornais e tudo mais, mas um pouco mais de informação desprovida de interesse financeiro, promete ser a informação onde a gente possa somar na nossa realidade, de transformar as nossas palavras em palavras boas, positivas, nossos pensamentos positivos, emoções e atitudes. Assim a gente muda a nossa realidade e retorna um pouco para a nossa casa, um pouco de gratidão para o nosso planeta que tem abrigado tantas civilizações humanas, muito mais do que a nossa ciência hipotética fala, né? Então, e tem mais uma coisa, eu acho que principalmente em cobrar aos nossos governantes, a nível de mundo mesmo, não a nível de Brasil, a nível de mundo, cobrar dos nossos governantes uma política ambiental mais séria, porque essa que está aí é uma piada de mau gosto.
demais, principalmente a todos vocês. Do contrabaixo, vocais, Cumendo, devorador de notas, André Leiva. Percuteria, essa fera, Cláudio Infante. Graças a Deus.